Olá, um grande abraço, bem-vindo aqui à EBTV. Estamos aqui para um exercício de cidadania, a nossa mesa redonda que vai olhar para o impacto do preço da corrida de táxi na vida diária do cidadão. Subiu o preço do combustível, o gasóleo, mas concretamente agora são 400 kwanzas. Qual é de facto a vantagem ao nível da economia do nosso país, esta subida do preço do litro do gasóleo? É sobre isso que nós vamos refletir nesta nossa mesa redonda, por isso são nossos convidados Arlindo Manganco, é analista político. Bem-vindo. Obrigado. Bem disposto? Bem disposto. Sim, senhora. Aproveito a oportunidade para agradecer ao Nildo pelo convite. Muito obrigado. Estamos satisfeitos com a sua presença. Bem, está connosco também a Selma Marques, é empreendedora, bem-vinda. Muito obrigada, Nildo. Muito obrigada pelo convite. Empreende na área de produtos e serviços, não é? Exatamente. Talvez numa próxima ocasião poderemos abordar com alguma profundidade, mas a este assunto. Com muito prazer estaremos aqui. Sim. Com muito gosto a temos aqui. Bem, connosco está também José Sardinha, é economista, também não está fora do mundo do empreendedor. Sim. É exemplo também do nosso amigo Arlindo. Quer dizer, estamos com um trio ligados a esta veia do empreendedorismo, mas o José vem mais na condição de economista. Sim. Bem-vindo. Sim, estudei economia, digamos assim. Bem-vindo. Está bem disposto? Está tudo bem, obrigado, Nildo. Muito bem. Bem, fala-se muito que o preço da corrida de táxi trouxe consigo outras subidas e isso está a complicar a vida do cidadão. E este nosso exercício da cidadania é exatamente para analisarmos um bocado este assunto. Começo consigo, Arlindo. Qual é, de facto, o impacto que podes mais ou menos compreender desde que a realidade de apanhar uma corrida de táxi a 200 deixou de ser para o cidadão angolano? Primeiro, novamente agradecer o convite e dizer que para nós é uma grande honra estar presente neste podcast. Segundo, incentivar essas iniciativas. Aproxima um pouco mais ao microfone, está um bocado distante. Segundo, Exato. Incentivar essas iniciativas porque é nosso entender que só poderemos construir uma nação próspera se de facto todas as vozes forem ouvidas. Indo concretamente na questão que me coloca, primeiro é preciso que nós percebamos enquanto cidadão que o governo angolano atualizou, ou seja, à luz do decreto 81/23 do governo angolano, o subsídio aos combustíveis vai ser retirado gradualmente. Vimos em março a primeira subida do gasóleo, que saiu de 150 ou 160 kwanzas para 300 kwanzas, e vimos agora a subida de novo do gasóleo para 400 kwanzas. E com esta subida dos produtos derivados do petróleo, o impacto para a economia é como se fosse um efeito boomerang. E o que vimos nos últimos tempos é isso. O governo, por intermédio do Instituto Nacional de Regulação de Derivados de Petróleo, atualizou o preço do gasóleo e a consequência imediata vimos na subida da corrida do táxi. Mas mais a longo prazo vamos ver um inflacionar da cesta básica, vamos ver outras questões que do ponto de vista econômico vão tomar outros rumos. Mas de forma resumida é o que tenho aqui a dizer neste preciso momento, e que este efeito negativo que teve a subida do gasóleo para a corrida de táxi era algo esperado. Por quê? Porque nós estamos com um kwanza completamente desvalorizado e temos uma economia completamente dependente do petróleo. Ou seja, é impossível haver uma atualização do ponto de vista do gasóleo, da gasolina, e isso não ter impacto direto na vida do cidadão angolano. De forma resumida, era algo esperado e que, de facto, o que nos entristece é a situação caótica pela qual a população angolana está a viver. Selma, no teu caso particular, por exemplo, enquanto empreendedora, qual é o impacto que, em princípio, conseguiste lidar ou causou, digamos assim, esta subida do preço do litro do gasóleo e, consequentemente, a subida do preço da corrida de táxi? Bem, inicialmente o impacto direto, assim o primário, foi logo a predisposição e a produtividade dos meus próprios colaboradores. Esse ainda é o início. Baixou? Baixou.
Baixou, tu tens um colaborador que usualmente está no seu posto às 8 e ele, por diversas razões, ele já não consegue estar às 8. Essa em específico. Ele vai estar às 10, às 9h40. E isso vai afetar, obviamente, a tua produtividade. Assim, na prática, isso é que acontece. Quando vamos agora para outras áreas, como empreendedora, geramos serviços, produzimos produtos, mas para isso acontecer, também precisamos de outros recursos. Então, essa subida, como não fica só pelo o transporte público, não fica só pelo táxi, porque se o táxi sobe, os serviços gradualmente, como disse aqui o meu colega de painel, vai ser afetado também. Então nós já estamos aqui como empreendedores a ver como é que vai ser. Porque inicialmente, se eu tenho um colaborador que ele tinha um orçamento para a sua locomoção de um tanto, eu vou ter que repensar para continuar a tê-lo, ou então ou eu já não o tenho efetivamente, ou tenho de forma parcial. Isso vai diretamente afetar a minha produtividade. Isso pode dar igual a ver postos de trabalho encerrados, por exemplo, nos próximos tempos. Isso já está a acontecer. Já está a acontecer. Nós estamos aí a ver muitas pequenas empresas, muitos serviços a serem encerrados. Isso já vem acontecendo. Já está a acontecer e o caos está prestes a ser instalado. José Sardinha, já era previsível naturalmente este aumento do preço do combustível, naturalmente, mas o que se defende muitas das vezes, e ouvimos vozes, por exemplo, a falar, ao invés de subir de 300 para 400, era, por exemplo, talvez 350, 340. Há quem defenda isto. No teu caso particular, por exemplo, enquanto alguém ligado à economia, como é que olha para esta questão? Assim, o Arlindo já falou disso, que Angola é um país monodependente, só depende do petróleo, e nós temos que nos lembrar de uma coisa. O governo paga-nos para nós usarmos combustível, essa é a verdade. E essa situação não pode continuar para sempre, ela é insustentável. Vamos ver, não pode continuar porque na verdade o preço de custo de um litro de combustível anda à volta dos 60, 70 dólares por litro, seja de que combustível for. Mas o governo está-nos a vender a 20 cêntimos. Então o governo perde 80 cêntimos em cada um. Em cada litro de combustível que vende, o governo está a perder 50, 60 cêntimos, vamos admitir, grosso modo. Eu não sou muito bom de contas, apesar de economista. Pois. E numa altura em que o governo tem problemas de sustentabilidade das finanças públicas, o governo paga juros de 22% para poder sustentar o orçamento do Estado. Não faz muito sentido o governo continuar, não faz sentido de maneira económica, não faz sentido económico o governo continuar a sustentar o combustível. É como nós na nossa casa, quer dizer, se as contas estão apertadas, você não vai dar festa. É a mesma coisa. Há que limitar algumas coisas. Há que limitar. Agora, o impacto para os cidadãos é esperado, porque tudo sobe, o combustível está no esteio de muita coisa. A matriz energética angolana assenta no combustível. Angola depende ainda muito das centrais térmicas, de geradores, para ter a sua matriz. Por exemplo, imaginemos os diamantes. Os diamantes funcionam a gerador. Mesmo dentro da cidade de Luanda, onde nós estamos, muita da energia que está em Luanda ainda é de gerador. Temos as centrais térmicas. Então, esse custo também vai passar para ele e também vai dar a nós. Os transportes, a mesma coisa. Há um lado que é interessante, que é o governo regula o preço do táxi. Então, o que não seria, na tua visão? Não, o governo não tem que regular o preço do táxi. Porquê? O que é que o taxista está a fazer? O taxista aproveita a regulação e ele faz o dinheiro na mesma ponto de rotas curtas. E o que torna mais caro. Às vezes era melhor, se calhar, deixar os taxistas à vontade, ver outras maneiras, no caso do transporte público, ver outras maneiras de tornar mais fácil o processo, a vida do táxi, a estrutura económica de quem tem um IAS,
um táxi coletivo e deixá-los fazer a vida deles. Porque aquilo que vimos falar o presidente da Associação dos Taxistas é que o preço de 300 kwanzas foi imposto ou estipulado pelo governo sem conversa com estes. Exatamente. O preço é determinado, mas agora vejamos o que é que o governo dá ao taxista. É ali, Que benefício é que o taxista tem como parceiro do governo? Eles têm isenção, têm alguma isenção aduaneira na compra das viaturas? Por exemplo. Tem alguma proteção social? Então você tem o governo a regular um serviço que o governo não dá benefício nenhum às pessoas que prestam esse mesmo serviço. Já passou aqui, Arlindo, as pessoas hoje por hoje questionam muito essa questão da subida do preço dos combustíveis. E há quem mesmo diga, mas estamos num país em que produz muito petróleo. Por que é que o litro de gasóleo tem que alterar de vez em vez e, sobretudo, uma alteração que muitos consideram absurda? É justificável que o preço do gasóleo, por exemplo, suba até 400 kwanzas? É justificável. É justificável? É. Em que termos? Completamente. Em que termos? Você para produzir petróleo, você também gasta dinheiro a produzir petróleo. Depois, Angola fez algum investimento em refinação, mas a refinação ainda não é suficiente. E o petróleo tem o seu preço. Então, e tem o seu custo. Então você não pode, vamos a uma coisa, não faz sentido você vender uma coisa abaixo do preço de custo. De algum lugar vai ter que sair o dinheiro. Neste caso, é uma perspectiva maior. Quem está a assumir esta diferença entre o custo do combustível e o preço que é vendido aos cidadãos é a Sonangol. A Sonangol, apesar de ser uma empresa, é um ente público, pertence a todos nós. Certo. A Sonangol tem perdas com isso e neste aspecto a Sonangol passa menos recursos ao Estado, porque está a assumir a diferença do custo. Havendo menos recursos para o Estado, também há menos dinheiro para o setor social. Há menos dinheiro para a educação, há menos dinheiro para a saúde, há menos dinheiro para salários. Porque há este subsídio. A gente tem que se lembrar que o valor do subsídio é qualquer coisa de abismal. O Rosado fala às vezes dos números, anda à volta dos bilhões de dólares. Pois. Isso faz diferença nas contas públicas. Então é preciso também pensar as coisas assim. Há um outro lado, e eu entendo, eu como economista penso uma coisa, mas como cidadão também tenho que ver as coisas de outra maneira. Pois. Nós, angolanos, o subsídio do combustível é uma coisa, é um benefício que nós temos, nós sentimos esse benefício direto. E qualquer um de nós como cidadãos tem a percepção que se o governo retirar este subsídio, nós não vamos ter nenhum benefício vindo da retirada do subsídio. A nossa vida só vai piorar. Não vamos ter melhor escola, não vamos ter melhor educação, não vamos ter melhor gestão pública. E provavelmente nem o salário da função pública, o salário real vai crescer por causa disso. Então, quer dizer, no fundo é do tipo, pelo menos este subsídio do combustível é uma coisa que todos os cidadãos conseguem ter algum ganho. O trabalho de casa, no caso, desculpa, deve continuar a ser feito. Ou seja, que essas melhorias... Você vai retirar subsídio, mas você também tem que olhar um bocadinho para a melhoria de vida do cidadão. Porque eu pessoalmente não espero que mesmo com o subsídio, que o subsídio acabe, que a minha vida vai melhorar nos próximos tempos. Eu acho que eu vou continuar a não ter apoio nenhum do governo. Acho que é um bocado isso. Bem, e como temos estado a verificar, são várias as manifestações relativamente a esta questão, porque quando sobe o preço da corrida de táxi, naturalmente arrastam-se outras subidas. Arlindo, vimos recentemente populares a saírem às ruas para manifestarem contra estas medidas do governo. É sinal de que a vida está cada vez mais cara e o cidadão vê-se cada vez mais apertado. É de facto este sinal, mas para nós o mais importante é chamar a atenção a quem é de direito, porque quando existem manifestações como aquelas que acabamos de ver no último fim de semana e depois a polícia reprime com a força em que reprimiu, a nós como cidadãos nos preocupa.
mas nos preocupa. Por quê? Porque aqueles manifestantes estão ali no fundo a clamar por uma voz que nós todos sentimos. Ou seja, até os polícias que vão para reprimir aquela manifestação, no fim do dia têm que apanhar um táxi que a corrida subiu. Até os homens que dão ordens superiores, no fim do dia, se têm capacidade financeira, terão que abastecer o seu carro à medida em que vai se retirando. Falou muito bem o doutor, eu concordo plenamente. O grande problema da nossa nação não está na retirada gradual dos subsídios do combustível. O grande problema está depois de retirado. Este dinheiro vem de onde? Nós vimos o Fundo Monetário. É Fundo Monetário, né? Aquilo ali que depois acabou com o dinheiro desaparecido. Vimos. Falo disto por quê? Porque nós temos um país hoje que estamos a dizer que o Estado tem a obrigação de retirar paulatinamente os subsídios aos derivados de petróleo. Mas também temos um país em que há 6, 7 meses atrás vimos um Estado a triplicar ou duplicar o número de municípios. Quer dizer que não é falta de condições. Às vezes é falta de vontade política. Há algo que se diz que Angola é dos países que mais compra combustível barato. Eu estou de acordo. Mas também Angola é dos países que paga péssimos salários a nível da SADC e a nível do mundo. As políticas de subvenção dos derivados, da retirada dos derivados de petróleo, é bom que se acompanhe com os ajustes dos salários. E atenção, quem governa não pode pensar que é governante só dos funcionários públicos. Sobe tudo menos o salário, não é? Sim, e se sobe o salário, sobe o da função pública. Quando é que um empreendedor deste terá capacidade de pagar um salário que vai de acordo com o que a lei orienta? Porque a partir do momento em que o salário da função pública sobe, nós os empreendedores, porque além de político também sou empreendedor, temos que paulatinamente adequar os salários dos nossos funcionários. Sobe tudo menos os salários. Se sobe salários é da função pública. Até que ponto nós, os empreendedores, teremos capacidade de obter ganhos para pagarmos condignamente os salários dos nossos funcionários? Quando você, patrão, não paga, caímos no que a doutora Selma acabou de dizer. Você vai ter um trabalhador improdutivo, um trabalhador que em vez de te produzir 5, 4 dias por semana vai começar a te produzir 2 dias, e você não pode correr com o trabalhador porque você tem contrato, você paga a segurança social, tem responsabilidade para com esse trabalhador, e depois nós acabamos por prestar serviços e a empresa praticamente trabalha para pagar os funcionários, pagar os impostos, e o patrão fica sem nada. Nós estamos Chapa assim. entra, chapa sai. Nós estamos assim. Então é preciso que nós reflitamos, é preciso que quando nós acabamos de ver um grupo de jovens, ou os jovens a se manifestarem sobre as péssimas condições de vida que hoje o país está a viver, olhemos-nos naquele jovem como se estivessem a reclamar pelos nossos próprios direitos. E às vezes não tem sido esse o papel de quem é de direito, não tem sido este o papel dos órgãos de defesa e segurança, que em vez de protegerem um cidadão que vão reclamar pelos direitos que são de todos nós, eles reprimem. Reprimem por quê? Com o argumento de que no Largo da Maianga não se pode manifestar. Quem disse isso? Os organizadores daquela manifestação reuniram com o governo antes. O foco da manifestação, pelo documento que eu tive contacto, seria a Assembleia Nacional. Mas no encontro em que estava o governo provincial de Luanda, estiveram os organizadores da manifestação e o comandante provincial de Luanda da Polícia Nacional. Foi acordado, a polícia foi com o roteiro de Largo das Escolas, os manifestantes foram com o roteiro Assembleia Nacional, mas em consenso ficaram pelo Largo da Maianga. Por que que a PIRI tem de barrar a manifestação no Largo da Independência? Por quê? Se horas antes haviam acordado que deviam fazer a sua manifestação até o Largo da Maianga. Nós não podemos ter ilhas no nosso país. Então, Bem, de forma... é um outro assunto, naturalmente. A Selma falava há pouco, chapa entra, chapa sai. Quer entrar em detalhes para melhor nos compreendermos? Bem, como empreendedora, eu acredito que ninguém empreende para perder e ninguém empreende para ser escravo do seu empreendimento. Nós empreendemos para crescer e para prosperar. E obviamente que esse crescimento ele
ele deve obedecer a uma estrutura. Deve obedecer a uma estrutura. Então, quando eu digo chapa entra, chapa sai, nessa realidade que nós estamos a viver, com as coisas a oscilarem e a tomarem esse outros rumos mais desafiantes para nós, porque empreender é um desafio, tu acabas só produzindo para pagar salários, manter a produção e pagar impostos. E o crescimento do teu próprio empreendimento. O crescimento de tu próprio como empreendedora, como é que fica? Não há grandes ganhos. Não é? É muito complicado. Então, na minha opinião, eu acho que o problema não é só a retirada do subsídio como tal, é mesmo a falta de alternativas. Olhando como empreendedora, os meus colaboradores precisam de alternativas. Eles precisam, ou nós precisamos de transportes públicos mais dignos. Não temos transportes públicos. Não temos. O setor informal, no que toca aos transportes, ainda domina. Então, a falta de alternativas, ela vem ser, assim, uma consequência severa para nós empreendedores, para nós que usamos de transporte, que os transportes públicos, eles afetam e impactam diretamente aquilo que é a nossa produção. Falta de alternativas. No teu caso, podemos ficar por tu, assim ficamos nós Esteja à próximos, vontade. não é? No teu caso particular, por exemplo, o impacto da subida do preço da corrida de táxi foi muito direto e imediato por causa da locomoção dos teus colaboradores. Sim, isso é geral para todos. É geral porque é assim, como disse bem aqui uma colega, Dr. Sardinha, as linhas curtas. Tu tens um colaborador que tem um orçamento para 2 ou 2 corridas de táxi, que obedecia a um orçamento, eram 200 kwanzas, agora aquilo eram 400. Com 500 ele fazia o trajeto. Exatamente. Ela agora, para além de ter que fazer esse trajeto com praticamente mais 50% do valor, as linhas encurtaram-se. Onde era uma corrida, agora são 2 corridas. 600 kwanzas. E a corrida já não é 200, agora é 300 kwanzas. Então é um impacto direto. E o rendimento do serviço, do trabalho, naturalmente, é muito reduzido. Começas a ver a possibilidade, ou seja, no olhar e no comportamento do trabalhador, se vale a pena continuar ou não. Porque ele faz matemáticas, quanto é que eu gasto Todos fazemos. durante o mês só para Então ir não ao fazemos serviço. matemáticas todos. Para comer precisamos de matemática, para vestir, para tudo é matemática. A matemática está ligada a nós de uma forma muito direta. Ele começa a calcular. Começa a calcular. Se eu gasto 20 mil só para o táxi, não vale a pena. Não vale, né? Pois, então, aí eu como empreendedora, no caso, eu vou ter que começar a ver como contratar. Se eu tenho uma profissional de excelência que já reside a uma distância de 4 táxis ou 3 táxis, é complicado. A ver. Eu preciso ver. José Sardinha, o preço do combustível, o litro, no caso aqui particularmente do gasóleo, tem vantagens também para a própria economia do país. Eu gostava que se debruçasse nestes termos, porque as pessoas precisam de perceber sobre o preço do litro do gasóleo e o que é que o país ganha. Qual é a vantagem, de facto, neste... De subir o preço. Exato. Imaginemos, você quando sobe, quer dizer que a receita pública vai crescer. Quer dizer que o Estado vai tirar menos do bolso dele para financiar. E isso cria, naturalmente, poupanças para o Estado, ou reduz o endividamento do Estado. É como um sujeito em casa, né? Em casa dele, se ele cobra mais pelo serviço que ele presta, mais dinheiro vai ficar para ele, não é? É a mesma coisa, no fundo, é a mesma coisa. O que o Estado está a fazer é uma questão de racionalidade. O Estado não pode continuar a financiar o combustível. Isso aí nós podemos discutir muito, mas Os que as pessoas não podemos fazer, não vamos poder fazer nada. Agora, o que nós temos que pensar é
o que é que o Estado não está a fazer por nós e que deveria fazer. O que é que não está a fazer, doutor? Vamos ver uma coisa, nós estamos aqui todos a reclamar do táxi. Por que é que o Estado não subsidia a corrida de táxi? Ou no lugar de subsidiar o combustível, por que é que não subsidia a corrida de táxi? Não era melhor? Ou já meios eletrónicos. Vocês não me vão dizer que não é possível instituir um passe social que seja possível de usar no azul e branco. E se tivermos mais... Não é impossível. Vimos aí a campanha do Gira Mais, por exemplo. Essa campanha do Gira Mais. E depois nos outros tempos já não se fala sim, dela. mas o que é que você fez? Você manteve isso só dentro do setor público. Você não alargou a discussão. E para um para grupo quem só realmente, ligados à para academia, para a escola. exatamente, para um pequeno grupo dentro do setor público. Você já falou de instituir um passe social de transportes, mas com os autocarros da Tecul, que são quantos autocarros? Hoje eu ouvi, são 73 autocarros. Você acha que 73 autocarros vão resolver o problema de 10 milhões de habitantes da Grande Luanda? Quem resolve esse problema? São os transportadores privados, que, como eu digo de novo, não têm apoio nenhum, fora terem o preço controlado pelo governo, não têm mais nenhum benefício. Não tem benefício a nível do seguro, não tem benefício a nível de a profissão estar regulada, a profissão deles não está regulada, não têm seguros, não têm nada disso. Nós como cidadãos, nós não beneficiamos de passe social. Por que o governo não institui um passe social de transportes? Não seria tão difícil. Eu não acredito que neste mundo, com tanta tecnologia e com tantas soluções, e em Angola há pessoas que implementam soluções tecnológicas muito boas, que não é possível instituir um sistema de passe social de transportes e que possa ser usado nos azul e branco. Eu detesto dar exemplos de outros lugares do mundo, mas se você for a qualquer lugar do mundo, entrar no autocarro, você tem um passe, você dá um toque, pim, aquilo registrou onde é que você entrou, onde é que você saiu, e basta você dar aquele toque, você já pagou o teu transporte. Por que o governo não institui um sistema como esse de passe por aproximação para todos os taxistas? E que possa-se usar em qualquer transporte, qualquer pessoa que tenha uma licença de transporte público. E a gente sabe que cada vez que clicar ali, o táxi pode ser 200, mas pode ser 300, mas vai nos custar 200 na mesma, porque o governo vai dar 100 coisas a cada cidadão. É aí que eu me refiro, que vem o benefício, que aí o cidadão vai dizer, sim senhora, estão a aumentar o preço, mas eu estou a beneficiar de alguma coisa. O que nós nesse momento não temos é benefício nenhum. Mas temos que ver uma coisa, Angola perde muito dinheiro. Nós como sociedade perdemos muito dinheiro com o subsídio do combustível. Vejam só a tal história do contrabando. Você em Angola vende neste momento a 4 cêntimos o litro de gasóleo. No Congo é $1. Uhum. Você conhece algum negócio que dá uma margem dessas de 120%? Algum de vocês conhece? Eu não conheço. Se eu tivesse a possibilidade, mesmo com o risco de ir para a cadeia, se eu tivesse a possibilidade e tivesse o conhecimento desse esquema, eu estava a vender combustível no Congo. Ou na Zâmbia, ou seja onde for. Porque é um negócio bom. Então um negócio onde eu ponho 400, depois eu gasto mais 100, 200 para levar até o destino final e lá me pagam 1000, ganhei 500. Quer dizer, gastei 500, ganhei 500. Que negócio é esse que dá uma margem de 100% em Angola? Eu não conheço. Quem dera qualquer um de nós aqui nos seus negócios ter uma margem de 20. Arlindo, isto que está a Você está-me a entender, não é? Sim, Só sim. para terminar. Exato. Quer dizer, nós temos é que olhar para isso. O subsídio do combustível tem que terminar. Mas ao mesmo tempo, o cidadão não pode continuar a não ter benefício social. Porque depois é o táxi que que não tem benefício. É a escola que você tem que pagar colégio. E já se fala também em subida desses preços, Sim, né? é a escola que você tem que Já pagar se fala, colégio. está acontecendo. Está a acontecer. Pois. É a saúde que, se você quiser ser atendido rápido, você tem que pagar um serviço de saúde. É tudo isso que acumula. E isso deixa margem muito pequena para o cidadão, para poder fazer outro tipo de consumo. Então a nossa vida fica restringida a comer. Então, E aí depois? não sobra. Logo não há margem depois para mais consumo, mas não havendo mais consumo não há mais salário.
Arlindo, isto que está a dizer aqui o José Sardinha, como queiramos dizer, sobretudo o cidadão fica cada vez mais prejudicado, é como lá na rua outro fosse dizer, já tiraram um pouco da carne que tínhamos e agora ficamos sem nada. Estão arrozosos. De facto é verdade, eu devo concordar com o Dr. Sardinha quando diz que de facto o grande problema que nós temos é esse, é que as políticas de quem governa do ponto de vista teórico são excelentes, mas do ponto de vista prático nunca têm como foco o cidadão. Porque, como o Dr. Sardinha dizia, a retirada gradual da subvenção dos combustíveis, para qualquer cidadão que percebe sobre políticas econômicas, é um caminho praticamente irreversível. É um caminho irreversível e que nós, como cidadão, temos que começar a entender que o caminho é este, por recomendação, inclusive do FMI. Mas é preciso que quem governe olhe sobre os ganhos que o cidadão vai começar a ver com esta retirada de combustível. Não está a olhar, na tua visão? Não está. Não está, porque quando se sobe o gasóleo à noite, quando se sobe um gasóleo sem um comunicado prévio, as 15 não dias estão antes. preparadas. Né? Desta vez, a subida de gasóleo, nós dormimos, se falaram aí no telejornal às 20 horas, para às 0 horas subir. O cidadão completamente descalço, com uma economia planificada até dezembro, veio um comunicado às 20 horas no telejornal para uma subida às 0 horas. É um completo desalinhar das finanças do cidadão. Isso é crime. Nós não estamos a dizer que somos contra a subvenção ou a retirada gradual da subvenção dos combustíveis. Não. Mas é preciso que o governo defina timings, metas e informe com verdade ao próprio cidadão. Porque em Angola, o grande problema que temos é este. É que quem é de direito dorme, acorda, toma a decisão que tomou e legisla e é lei, as pessoas têm que seguir. Cumpra-se. Enquanto que nos outros países, não. Tu vais para a Europa, vais para aqui, para a vizinha Namíbia. A vizinha Namíbia, a subida de combustível deles é anunciada de forma preventiva muito antes. E quando eles sobem, não é 100%, 50%, 200%. Não. 2%, 1%, 2%, 1%. E adequam sempre com a realidade da própria população. Angola é dos países, repito, que muito se compra barato o combustível. E qual é o ganho ou a vantagem que o governo tem com essa retirada da subvenção? Primeira coisa que o Dr. Sardinha já disse, o contrabando de combustível nas províncias que fazem fronteira começa a reduzir. Tu vais para as províncias que fazem fronteira com o Congo, é uma pouca vergonha. Você o que encontra aí são membros do Ministério do Interior a chefiarem o contrabando de combustível. Tu vais para a Namíbia, à noite as pessoas a pularem pelo arame para levarem o combustível do outro lado, sob escolta de membros bem identificados da Polícia Nacional. Então o primeiro ganho que o governo tem com essas medidas é essa redução do contrabando. O segundo ganho, se houvesse vontade política, seria o aumentar dos investimentos públicos, o que não temos estado a ver. O governo retira a subvenção, mas em contrapartida não dá ganhos para a população. O cidadão começa a ver a retirada do combustível, não vê ganho nenhum, a sua vida vai ficando cada vez mais difícil e no final revolta-se. Preciso que o governo angolano seja governo de todo o cidadão angolano. Repito, quem governa não pode traçar políticas só baseado na política de funcionários públicos. Quem governa tem o dever de olhar do roboteiro até o último funcionário do Estado. Se continuarmos a pensar que só fazemos país com funcionários públicos, se continuarmos a pensar que vamos retirando a subvenção dos combustíveis e depois vamos aumentar 10% na função pública e o povo vai ficar feliz, nós devemos nos lembrar que a função pública toda não faz 15% da população angolana. Eu preciso lembrar disso. E os empreendedores, nós os empreendedores, somos as pessoas que mais produzem para que esse país ande como nação. É preciso olhar funcionário público, o roboteiro, o empreendedor e criar condições para que cada um de nós possa viver
com o mínimo dentro da nossa nação. Se não for visto assim, infelizmente, continuaremos a dar os tiros nos nossos próprios pés e um dia este país está a se transformar numa pólvora que a qualquer momento vai arrebentar. Selma, que saídas, alternativas é que gostarias aqui de apontar, sobretudo por conta desta questão das pessoas hoje terem muitas dificuldades para se locomoverem de um lado ao outro, sendo certo que 200 kwanzas nesse país já não serve para apanhar um candongueiro. Que saídas? Bem, na minha opinião, nós devemos pensar em soluções sustentáveis, seja de longa dura, e não é apenas programas que possam gerar uma dependência. Por exemplo, empoderar o setor privado para a área de transporte. Nós temos já esse setor está a crescer um bocadinho, nós temos aí algumas, mas ainda assim é surreal para aquilo que é realmente o dia a dia. Uma mãe, por exemplo, que tem 3, 4 filhos, os filhos precisam de apanhar transporte público para poder ir à escola, ela própria para poder ir trabalhar. Então, na minha visão, eu acho que deve-se reduzir a burocracia para um investimento no setor de transporte. Há quem diga que já houve uma certa redução neste quesito, não? Temos que continuar a fazer. Temos que continuar é irrisório, pelo que se pretende. Temos que continuar a fazer. Por exemplo, ver uma forma de podermos organizar os mototáxis, que também eles são uma força ali bem séria para esta área, e empoderar mesmo o setor privado para a área dos transportes. Precisa-se de se investir mais nessa área, precisa-se de abrir mais portas. Sabe, e criar oportunidades. O seu microfone está um pouco distante. Aproximar um bocado mais, é isto, é? Tá. Pois. Ok. Mais para aqui, exato. Ok. Então eu penso que o setor privado para a área de transporte merece essa atenção, porque o informal ainda domina e é preciso que o setor privado ele esteja mais organizado e ele cresça. Para a área de transporte, ele tem que crescer. As motos precisam de estar organizadas. Precisamos de sair de sistemas que geram dependência. Precisamos de ver essa classe dos transportes mais organizadas, porque eu acredito que se essa parte estiver mais organizada e mais acessível, resolve alguns problemas. Minimiza esse impacto tão negativo que estamos aqui a viver e que ainda vai. Porque as pessoas precisam se locomover para então, ir atrás do ganho. O dia a dia, assim, a nossa vida, o dia a dia. E essa locomoção está cada vez mais difícil. Mais difícil. Vê-se, por exemplo, muitas pessoas a caminhar longas distâncias porque tem um único 500, não dá para apanhar tantos candongueiros. Não é possível. Não há salários que sustentem isso, não é possível. Não é possível. Esta questão que eu estava, por exemplo, aqui há pouco a falar, o José Sardinha, ouvimos muito falar sobre o Gira Mais, aquele cartão que o governo estava a atribuir a estudantes do ensino primário, se a memória não me atraiçoa. É uma boa medida esta que se devia aplicar, e a pergunta é para os três, para outros setores, de forma mais alargada. Eu acho que deveria ser para todo e qualquer cidadão que quisesse ter, ele comprava um passe de transporte que tinha um valor. Imagina, da mesma maneira que você compra um cartão de saldo. Os passos de transporte, eles funcionam em várias realidades. Fora daqui funciona. Você compra um passe de transporte que tem vários valores, você que sabe quanto é que põe lá. Da mesma maneira que nós pomos saldo no telefone. Põe lá. Só que aquilo já diz que cada corrida, imaginemos, vai custar-lhe 200 kwanzas ou 300, ou dá um valor, 200 kwanzas. E que em cada vez que você desconta aquilo no táxi da pessoa, o taxista vai receber o dinheiro. Vai logo parar na conta do taxista. Pois. E que nessa corrida que você fizer, o subsídio de transporte do Estado já vai entrar também na conta da pessoa que fez o trabalho, seja o taxista, seja a Tecule, seja a Macon, seja quem for. E assim é uma maneira de que você está a subsidiar o transporte sem subsidiar o combustível. O mal aqui é que nós estamos a subsidiar o combustível. Nós não estamos a subsidiar o bem-estar dos cidadãos.
A entender? O que se em Angola nós subsidiamos o combustível. Nós temos que começar a subsidiar o bem-estar do cidadão. Isso é que é importante. E eu acho que sim. Agora você veja, eu criei um passe para estudantes. O estudante não tem pai. Não tem pai. Precisa de ir trabalhar para pagar a escola. Então, o estudante não tem pai. Só o estudante é que tem direito de cidadão. Então deem um passe para toda a gente e que nós possamos usar nos transportes públicos. Sejam eles transportes do Estado, sejam eles transporte privado. Se eu puder usar no IAS, qual é o problema? O IAS que tem uma caixa. E assim é mais uma ajuda para a formalização da economia. Você, assim como o governo, está a ajudar também a tal formalização da economia. Porque quem quiser se beneficiar desse sistema vai ter que pôr o equipamento eletrónico no seu táxi e vai ter que o fazer usar. Ao mesmo tempo, também a transparência. Aí também há o compromisso do governo de que, quando eu coloco, aquele valor tem mesmo que parar na mão do operador de transporte. Não pode o governo dizer que vai aguentar e põe na dívida pública. Mas eu acho que nós temos que pensar assim. Porque não é correto, desculpa eu estou-me a alongar um bocado, é meu defeito. Não, ok. Não é correto estarmos a importar combustível e a província angolana que mais consome combustível fora Luanda é o Zaire. Meus senhores, se vocês forem ao Soio, no Soio não tem carros. No Baza Congo, pior. Como é que é a segunda província em consumo de combustível? Você vai me dizer que tem mais carro no Soio que Benguela? Óbvio que não. Ou que não. A prática diz que não. Então, para algum lugar aquilo vai. Então, nós estamos a fazer pessoas que têm acesso facilitado ao combustível ficarem ricas de maneira ilegal e não estão a pagar impostos. Está-me a entender? Essas pessoas prejudicam o país duas vezes. Prejudicam o país porque aproveitam-se do prejuízo que nós, como cidadãos, temos, nós, sociedade, temos, aceitamos esse prejuízo no combustível, no negócio de compra e venda de combustível, e depois prejudicam o país porque fazem mais-valias, não declaram essas mais-valias ao fisco e não pagam. E, entretanto, vocês que ganham salários e que pagam salários a pessoas têm que pagar imposto por tudo o que seja mais-valia. Então, onde é que está o correto? O correto é acabar com o subsídio do combustível. É o correto. Agora, o que também é correto é olhar o que é que eu estou a dar ao meu cidadão. E esse é o erro do nosso governo, infelizmente. Não se está a dar nada ao cidadão. Nada! O preço do autocarro, que estava a 50, disparou para 100, 150, agora já estamos nos 200 kwanzas. O que será de uma mãe, por exemplo, que depende do bombom com jinguba na esquina do bairro e precisa de ver os filhos a estudar, por exemplo, quando tem de pagar 200 kwanzas para um transporte que é público? Indo para as desvantagens, uma das desvantagens que nós vamos enfrentar é o escalar de políticas inflacionistas. Essas inflações começaram agora com os táxis, os autocarros, mas serão alastradas para todos os setores, principalmente a cesta básica. E eu gostaria não de falar simplesmente dos taxistas e das mamás que vivem do bombom. Eu gostaria de fazer uma análise mais geral. Ou seja, o gasóleo é o produto ou a matéria-prima que todo o país usa para a movimentação, a circulação em zonas recônditas. Ou seja, se tu vais levar uma mercadoria para o Cuando Cubango, tens que colocar num caminhão e o caminhão abastece gasóleo. Logo, a cesta básica no Cuando Cubango não terá o mesmo preço que teve há 2 meses atrás. Isso que estamos a falar de autocarros, táxis, são políticas imediatas cujo cidadão já está a sentir agora na pele, a subida, mas que dentro de poucos meses vamos ver inflação na cesta básica, vamos ver inflação no próprio preço das energias, essa energia elétrica, vamos ver inflação no pagamento da água, vamos ver políticas inflacionistas em tudo. Adivinha-se uma vida difícil para o cidadão? Muito difícil. E mais, ainda este ano diz-se que a gasolina vai subir para 500, 500 e pouco. Quando a gasolina subir vai ser pior. O gasóleo é o produto usado para
transportes ou veículos pesados, na sua maior parte, e a gasolina ali já vai começar a afetar diretamente a nós, é o nosso corre-corre diário, porque cada um de nós se calhar tem uma viatura ou um meio de transporte que é abastecido a gasolina. Vamos ver também os motoqueiros, quando a gasolina subir, a subirem as suas corridas. Se tu tens que apanhar uma motorizada... O preço da motorizada já disparou mesmo. Já disparou. Já disparou. Já. Então, nós vamos ter os próximos dias difíceis. Chamamos a atenção para que haja clemência. A clemência não é parar de retirar os subsídios ou a subvenção aos combustíveis. A clemência é que essa retirada se faça sentir do ponto de vista prático no bolso do cidadão. E quando vamos começar a falar do aumento salarial, que não se aumente simplesmente para os funcionários públicos, que aumente-se o salário do ponto de vista geral. Mas é preciso dar condições para as pessoas que também são empregadores fora do Estado. Porque está a falar dos privados. Os privados, os empreendedores, as empresas multinacionais, as empresas nacionais. É preciso olhar por tudo. O governo tem de ir até a minúcia, sob pena de estarem a retirar a subvenção e não haver um impacto direto do ponto de vista prático na vida do cidadão. Isso vai ser grave. Se não acontecer isso, será grave. Então, o governo tem que criar mecanismos de fazer um segmento. O Dr. Sardinha falou de uma possível criação ou um passe que já existe, mas procurar alastrar. O Gira Mais, sim, já existe o passe. Já existe. Do ponto de vista teórico, o MPLA é bonito. Está ali, as ideias são louváveis, captam, mas do ponto de vista prático não funcionam? Mesmo o próprio Gira Mais não funcionou nem para os estudantes do ensino primário. Não funcionou. Eu, pelo menos, a minha filha tem aquele passe do Gira Mais. No sítio onde vivo, nunca vi um autocarro, aqueles amarelos, a recolher os estudantes às 7 horas para irem para a escola. Nunca vi. Mas tem o passe Gira Mais. Administração, fomos lá. É para já um projeto que ainda está em fase de conceição, não? Mas 2 anos ou 1 ano depois, até hoje, está em fase de conceição. É um projeto que a priori faliu já. Mal começou e faliu. Acabou. Esse é o nosso problema. É que às vezes nós temos que pegar aquilo que nós conseguimos trazer de inovação e procurar mecanismos próprios para procurar colocar em prática. E não tem havido isso. Nós trazemos boas ideias, princípios de inovação, mas depois ao colocar em prática falha logo no primeiro passo. O Gira Mais é um projeto louvável, mas seria muito bom se tivesse prática. Aqui em Luanda, se calhar, existe uma ou outra questão ou outra zona onde há prática. Mas eu tenho dito que Angola não é Luanda. Angola é pensar agora ao Mochico Leste. E agora estamos com 21 províncias. Sim, Angola é pensar o Mochico Leste. Angola é pensar o Cubango. Angola é pensar o Cabinda. Nós não podemos continuar que em Cabinda, uma província que produz petróleo, até hoje, uma banana se calhar é 500 kwanzas. Cabinda é das províncias onde o custo de vida está muito elevado. O povo de Cabinda come mais banana do que um funs, do que um arroz, porque o arroz lá é caro, o funs é caro. O peixe quase que não existe. Então precisamos pensar país. Se o Gira Mais em Luanda está a funcionar em Cabinda, se o Gira Mais em Cabinda está a funcionar no Mochico Leste agora. No quando? No quando? Quando é que vai chegar o Gira Mais? O governo não pode continuar a retirar a subvenção e a pagar o povo que está nas zonas logísticas com o Quenda, que é a política de dar dinheiro nos bolsos do cidadão. Não é assim que se faz país. Nós precisamos ter capacidade de políticas colocadas em Luanda, transferi-las para as zonas mais recônditas do nosso país. Aí estaremos a pensar país, aí estaremos a pensar nação, e quando começarmos a pensar nação, nós vamos começar a sentir no bolso de cada um dos cidadãos que está a reclamar sobre essa subida de combustível. E porque falou de outras zonas do país, naturalmente o impacto desta subida do preço da corrida de táxi é muito mais para Luanda, mas também percebe-se vozes de outras regiões do país que também sentem-se a vida apertada diante desta situação. Selma? Sentem-se sim, infelizmente, na nossa visão, Angola acaba sendo Luanda, fala-se de Luanda, os dados são todos concentrados nos dados de Luanda, mas como disse, é o país inteiro que sofre com esta situação. Com esses dados agora aqui apresentados é complicado. Então,
As pessoas comem banana Sim. todos os dias praticamente porque não conseguem comprar ou adquirir outros produtos porque não há receita, não há dinheiro. É complicado. Até o pirão falta na zona em que é produzido, né? Já viu. Eu acho que chegou a altura de começar-se a levar a questão do empreendedorismo de forma mais séria mesmo. As pessoas precisam de entender que não podemos esperar do Estado. Não Mas podemos vê-se muitas esperar. iniciativas de empreendedorismo, mas muitas delas também reclamam muito ou por excesso de burocracias É o e que falamos muitos há bocadinho, entraves. É o que falamos Como, inicialmente. digamos, dar volta a esta situação? Que sugestões? Bem, eu não entendo muito de política. Eu falo que entendo. Mas eu acho que o Estado precisa de sair do contexto de pagar conta e começar mesmo a permitir que os cidadãos eles aprendam não, que eles exerçam, porque o angolano é um povo que naturalmente empreende. Eu vejo assim, o angolano naturalmente está a empreender. De Tem uma forma, bancada sempre tem à porta de tem casa. alguma coisa, de um jeito ou do outro, nós todos carregamos aquela veia empreendedora. Então, para nós conseguirmos crescer e avançar, precisamos sair do informal, porque ainda o empreendedorismo ainda é feito de forma muito informal. Precisamos, de fato, começar a formalizar mais e o Estado precisa de começar mesmo a quebrar algumas barreiras. É necessário. Eu não sei como, inicialmente, agora falar, senhor economista, ajude-me. Eu não sei como, mas eu não sei como, mas nós precisamos de ter mais acessos a créditos, precisamos de receber mais iniciativas. Existem impostos que nós precisamos, se calhar, de ver aí algumas taxas mais reduzidas, porque é muito complicado. Às tantas, as pessoas, eu não sei agora qual foi o último dado, mas o último que li, acho que foi o ano passado, foram mais de não sei quantas empresas que tão logo abriram, em menos de 8, 6 meses já estavam ali a fechar. Pois. Então, a sustentabilidade nos negócios precisa existir. A sustentabilidade, os negócios não podem continuar dependentes de alguma coisa em específico, que a qualquer momento, como disse o colega, que o combustível, fomos para a cama e acordamos já, o preço era outro, que de repente a tua realidade muda. Não, os negócios, 360 graus, né? os negócios precisam de ser sustentáveis, porque senão não conseguimos sobreviver. Abrimos e fechamos as portas. Pois, infelizmente. E fecham-se também as portas de muitas famílias que podiam aí encontrar um pãozinho para comer. José Sardinha, o aumento do preço do gasóleo não é de todo mal. É isso que as pessoas precisam de perceber também. Não é mau. Faz sentido. E é correto. Volto a dizer. É correto. O que não é correto é os cidadãos não terem benefícios sociais. Este é o grande problema que nós temos. O cidadão não tem um benefício social. Eu volto a insistir. Se houver um sistema em que o transporte público urbano é subsidiado diretamente pelo governo, todos nós temos a possibilidade de nos beneficiar. Por quê? Porque a fatura fica cara. Por quê? Porque como o sistema de transporte público urbano não é de qualidade, as pessoas usam o seu carro. Então também fica caro, porque todo mundo tem que pagar o seu combustível do seu carro. Se você tiver, mas ao mesmo tempo, para você poder ter qualidade, você precisa de ter alguma rendibilidade no serviço. E tem que abrir, como a minha colega Salma disse bem, tem que abrir a possibilidade também a operadores privados. Mas um operador privado não vai entrar no mercado onde o preço é controlado e o preço é feito para dar prejuízo. Porque se o preço do transporte fosse feito para dar lucro, até como não estava a fazer greve. Então, é preciso que o Estado tenha a noção de que se vai aumentar o combustível, tudo muito bem. Mas o Estado tem que dar benefício às pessoas.
Isso é mesmo assim. Não... Para os empreendedores, por exemplo, fala-se muito de que hoje os créditos quase que não são Isso é dados, outra são conversa. difíceis, naturalmente Isso é outra é uma outra conversa. conversa, mas Sim. aqui podia-se também criar uma Poderíamos- outra política para facilitar os Ok. pequenos e grandes empreendedores. Sobre o crédito, nós lá antes da coisa estivemos a falar sobre isso. Aqui é o seguinte, há três, na economia, a economia não é muito difícil de analisar. Há três fatores. Na economia há três fatores de produção, que é o que se deve analisar na economia. É o capital, trabalho e terra. Cada um deles tem que ser utilizado ao máximo possível, dar o máximo possível de rendimento. O que acontece em Angola? O capital é usado à exaustão. Por isso é que Angola tem o problema que tem. O problema que Angola tem é só um. Angola tem dívidas. Angola deve demais. Angola tem uma tesouraria muito grande, porque Angola é o segundo maior produtor africano de petróleo. Nós exportamos o mesmo petróleo que a Nigéria. Acredito ou não? Sim, Angola é o segundo maior produtor de petróleo da Nigéria. Angola é um grande exportador de petróleo, está entre os 20 maiores produtores de petróleo do mundo já há mais de 20 anos. O problema da Angola é o quê? Angola tem dívidas muito grandes. E Angola tem um país que a economia real é muito pequena. Então Angola vive de pedir emprestado para depois gastar na economia. Mas depois aquilo nunca tem retorno. Ou seja, o capital é usado em excesso. A gente usa este capital em excesso. Agora vejamos. Trabalho. Nós usamos trabalho. Zero. Por isso é que nós temos 80% dos angolanos a viverem na informalidade e 35% ou 40% de taxa de desemprego adulto. Isso significa o quê? Que é capital, que o trabalho é muito pouco usado. Yeah. O trabalho é pouco usado. Daí vem a questão dos salários serem baixos no país, porque você usa poucas pessoas. Os salários na Europa e nas Américas são altos porque as pessoas lá trabalham muito. As pessoas lá são muito exigidas para trabalhar. Há trabalho para as pessoas e então a mão de obra é escassa. É relativamente escassa. Em Angola não há necessidade de mão de obra. Não há escassez de mão de obra. Você, se tiver um furo, um problema na sua casa e precisar de um eletricista, é só sair na rua, você vai trazer um eletricista. Tente fazer isso na Europa. Exato. Tente fazer isso na Europa. Não vais apanhar. Vai marcar e depois de uma semana é que ele vai aparecer. E se aparecer, se for urgente, vai para a taxa de urgência, vai ficar um preço que até admira. Mas por quê? Porque há uma certa escassez que Angola não tem. Então, está a ver? Último recurso, terra. A terra em Angola não é utilizada. Angola tem imensidão de terra que não é utilizada para nenhum fim agrícola. O outro problema é que nós, os angolanos, a nossa própria propriedade nós não utilizamos. Só para dormir. As nossas casas são instrumentos para dormir. De resto, nós não fazemos mais nada com aquilo que é o nosso património. Se a gente quer ter uma classe empreendedora, a primeira coisa que Angola tem que fazer como país, como governo, é regularizar o direito de hipoteca sobre a terra e o direito de propriedade. A partir desse momento, qualquer um de nós pode usar os direitos de terra para constituir hipoteca, pedir um crédito a um banco. Não é necessário burocracia, não é necessário esperar um projeto de fomento do governo, do BPC, porque isso é só criar discriminação. A verdade é essa. Esses projetos do BPC, do governo, só terminam em acesso discriminatório, corrupção, crédito mal parado. É sempre o mesmo vício. História, né? O governo que diga que você pode pegar a sua casa, pode hipotecar a sua casa, recebe um crédito e vai fazer o que quiser. Vai fazer um empréstimo, vai criar uma moagem no IS. Se a moagem não der certo, o banco fica com a sua casa e acabou. Mas é assim, o capitalismo funciona assim. Bem, e é isso que nós temos que entender. Infelizmente já estamos a chegar mesmo ao fim desta nossa conversa. Arlindo, eu gostava de te dar um minuto para fazer comentários finais, deixar recomendações e conclusões, se preferir. Muito obrigado. Primeiro eu gostaria de dizer que a redução ou a retirada da subvenção dos combustíveis é necessária, mas é desadequada ao salário base de Angola. Ou seja, a quem é de direito, é preciso que essa retirada da subvenção dos combustíveis se faça acompanhar com
o aumento do salário base, porque Angola é de facto um dos países que vende o petróleo mais barato, mas também é dos países que paga mal o seu cidadão. Então, como palavras finais, é o que eu tinha a dizer aqui e agradecer o convite. Obrigado. Muito obrigado. Selma, últimas palavras? Bem, como povo empreendedora, eu acredito que o povo merece e precisa de dignidade, não só de preço baixo, mas de dignidade. Não nos adianta termos preços baixos somente, mas não termos dignidade. Não temos acesso a transportes, não temos transportes dignos. Eu cada vez que olho para um autocarro, do jeito que eles ficam atabalhoados, eu passo mal só de ver. É desumano. Precisamos de dignidade. O angolano precisa de ter liberdade econômica ou mais oportunidade econômica. O angolano precisa de ver o setor privado, na minha visão, com mais oportunidade. Então, como empreendedora, esse é o meu apelo. José Sardinha, há pouco este cool, a Selma estava a concordar com o que disse. Estou completamente de acordo com o que a Selma diz. Ela falou a mesma coisa, nós dois estamos a falar a mesma coisa com pontos de vista diferentes. Temos que olhar exatamente para a dignidade do nosso cidadão. O nosso cidadão tem que ter benefício social, mas ao mesmo tempo o nosso cidadão tem que ter uma governação e um Estado responsável, que não tem. É só isso. Resumimos isso tudo nessa conversa. Eu acho que nós os três estamos a falar a mesma coisa, só que em óticas diferentes, mas o assunto está aqui concentrado no mesmo lugar. Yeah. Acho que sim, olha, e agradecer a vossa presença, foi muito interessante a conversa. Muito obrigado. Agradecemos. Aprendi bastante. Yeah. Também, Agradecemos. muito, Nós muito queremos mesmo. voltar a ter-vos numa próxima ocasião para falar de outros assuntos, naturalmente, neste nosso exercício de cidadania que se pretende regular. Tá fixe. Muito obrigado. Até a Muito próxima. Obrigado a nós, até a próxima. Quanto a si, obrigado pelo prazer da sua companhia aqui na EBTV A Marca que Marca. Estás convidado a partilhar este vídeo com todos os teus amigos, todos os teus parentes, para lidarem com este conteúdo que pode naturalmente mudar as tuas ideias e, quiçá, a vida das pessoas. Nós, a EBTV, queremos fazer de forma regular este exercício de cidadania para despertar consciência, gerar crescimento, porque é o que se pretende. A vida é uma autêntica escola, todos os dias estamos em aulas. Até uma próxima oportunidade. A todos um grande abraço.